Um double upgrade. Isso é uma das coisas mais raras de acontecer no mercado financeiro. É quando um banco global deixa de recomendar a venda de uma ação e passa direto para a compra, pulando a recomendação de neutro. Foi exatamente isso que o JP Morgan fez agora em dezembro de 2025 com as ações do IRB Brasil. O banco americano não só recomendou comprar, como elegeu o papel como sua top pick, a favorita entre todas as seguradoras, e projetou um pagamento de dividendos surreal, 18% de dividend yield para 2028. A tese é provocativa, abre aspas, o mercado quer crescimento, mas os dividendos podem ser suficientes. Só que para quem acompanha a bolsa há mais tempo assim como eu, ler isso parece uma alucinação. Estamos falando da mesma empresa que há 2 anos e meio atrás tinha míseros 18 milhões de reais no caixa e flertava abertamente com a intervenção federal. Estamos falando da empresa que protagonizou um dos maiores escândalos de fraude corporativa da década. Mas quem teve estômago para comprar no fundo do poço, em março de 2023, e segurou até agora, já viu uma valorização de 185%. Como o IRB saiu da página policial para se tornar uma máquina de caixa favorita de bancos de Wall Street, nesse vídeo eu vou abrir a caixa preta dos relatórios dos grandes bancos para te mostrar a evolução exata dos indicadores que explicam essa ressurreição. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para entender a redenção de hoje, precisamos relembrar rapidamente o pecado original. Início de 2020, o IRB era negociado como uma super blue chip, a queridinha da Faria Lima. O motivo? Um indicador mágico, o ROI. O retorno sobre o patrimônio. A resseguradora reportava uma rentabilidade acima de 30% de forma recorrente. Nenhuma empresa do setor no mundo fazia isso com consistência. Mas a gestora Esquadra começou a fazer as contas e percebeu que aquela mágica não parava em pé. A Esquadra publicou cartas provando que o lucro do IRB era, em grande parte, uma ficção contábil. A gestão da época usava eventos não recorrentes para inflar os resultados. Eles vendiam imóveis e participações em shoppings para gerar ganho de capital imediato e registravam isso como se fosse lucro de operação de seguros. Quando a verdade começou a aparecer, a antiga diretoria entrou em pânico e apelou para a mentira. Em março de 2020, plantaram na imprensa a notícia falsa de que a Berkshire Hathaway, do lendário Warren Buffett, tinha triplicado sua posição na empresa para estancar a queda das ações. O mercado disparou, mas a mentira teve perna curta. Dias depois, o próprio Buffett soltou uma nota oficial raríssima dizendo o seguinte: não somos, nunca fomos e não temos intenção de sermos acionistas do IRB. A credibilidade da gestão virou pó. A ação desmoronou 40% no dia, a diretoria caiu e quando a nova gestão abriu as gavetas, o mercado descobriu o tamanho do problema. Em julho de 2020, o BTG Pactual soltou um relatório dizendo, abre aspas, agora sabemos que os números de 2019 estavam incorretos. Não era um erro de arredondamento. O lucro reportado de 2019 foi cortado de 1,7 para 1,2 bilhão de reais. Meio bilhão era pura ficção. Mas o buraco era mais embaixo. As investigações revelaram o modus operandi da fraude. Primeiro, manipulação de provisões técnicas. O IRB subestimava o dinheiro que precisava guardar para pagar sinistros futuros. Ao guardar menos do que devia, a sobra aparecia no balanço como lucro. Segundo, pagamento irregular de bônus. Com o lucro inflado artificialmente, a diretoria batia metas agressivas e recebia bônus milionários indevidos. O resultado prático disso apareceu na liquidez. O BTG identificou um gap de liquidez de 2 bilhões de reais. Basicamente, o dinheiro que deveria estar no caixa para garantir a segurança da operação não existia. A empresa estava operando no vermelho regulatório. A única saída foi pedir socorro aos acionistas. O IRB fez então um aumento de capital às pressas, vendendo ações a R$ 6,93, um desconto brutal de 26% sobre o preço de tela. Quem já tinha o papel e não colocou mais dinheiro foi diluído severamente. O mercado achou que com esses 2 bilhões novos o problema estava resolvido. Grande engano. Avança a fita para março de 2023. Aquele dinheiro levantado no aumento de capital foi todo queimado. Uma tempestade perfeita atingiu a empresa em 2022. Uma seca histórica no sul quebrou o agronegócio onde o IRB era forte
e a cauda longa do Covid pressionou o seguro de vida. Aqui, o indicador-chave para você olhar é a sinistralidade, o loss ratio. No segundo TRI de 2022, a sinistralidade bateu inacreditáveis 124%. Traduzindo, para cada R$100 de prêmio que o IRB recebia dos clientes, ele tinha que pagar R$124 em indenizações. A operação drenava o caixa da empresa numa velocidade alucinante. Foi aí que chegamos ao fundo do poço. Em março de 2023, um novo relatório do BTG soltou o alerta vermelho. O IRB tinha terminado o ano com um excedente de capital regulatório de apenas R$18 milhões. Para uma resseguradora líder de mercado, com bilhões em risco, 18 milhões é nada. É como operar sem margem de erro. O índice de solvência bateu 101%. O mínimo exigido pela SUSEP, o regulador, é 100%. Ou seja, se acontecesse mais um sinistro médio, o IRB quebraria a regra e poderia sofrer intervenção federal. O mercado leu esse número e precificou a falência. A ação virou uma penny stock negociada a centavos. Ninguém queria tocar no papel. Foi nesse cenário de terra arrasada que a nova gestão, liderada pelo CEO Marcos Falcão, tomou uma decisão impopular: encolher para sobreviver. A ordem era priorizar rentabilidade sobre crescimento. O que eles fizeram operacionalmente? Limparam o portfólio. Cancelaram contratos que davam prejuízos, especialmente no exterior. Demitiram funcionários e cortaram custos fixos. Como resultado, a receita, que são os prêmios emitidos, desabou 19% em 2023. A empresa ficou menor. Já em fevereiro de 2024, o BTG reconhecia: o paciente saiu da UTI. O índice de solvência tinha subido de 101% para 146%. O risco de quebrar amanhã tinha então passado. Mas a recomendação ainda era de venda. Por quê? Porque o lucro era magro, de apenas R$4 milhões em dezembro de 2023. O mercado olhava e dizia: ok, vocês não quebraram, mas essa empresa justifica esse preço? Faltava uma prova de fogo. E ela veio da pior forma possível: a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul em maio de 2024. O mercado entrou em pânico. A memória do velho IRB, aquele que quase quebrou na seca de 2022, fez todos pensarem: vão quebrar de novo com os sinistros do Rio Grande do Sul. A ação caiu 17% só no medo. Mas, em agosto, veio a resposta no balanço e os números surpreenderam. O IRB registrou R$364 milhões de impactos das enchentes, somando sinistros pagos e provisões. Foi uma pancada. Só que, contra todas as apostas, a empresa ainda entregou um lucro líquido de 65 milhões no trimestre. Foi o que o BTG chamou de massive de-risking, uma massiva redução de risco. Se eles aguentaram a maior catástrofe climática da história recente, pagaram a conta e ainda lucraram, a carteira podre tinha acabado. A solvência então saltou para 182%. Ali, o BTG virou a mão e deu recomendação de compra. O fantasma da falência foi finalmente exorcizado. Já o ano atual tem sido de consolidação, mas a recuperação, como os bancos sempre avisaram nos relatórios, não é uma linha reta. Em 14 de novembro agora, o Goldman Sachs viu o lucro do terceiro trimestre vindo abaixo do esperado em 99 milhões. O problema foi operacional. O índice combinado subiu para 103,7%. Isso significa que a operação de seguro sozinha deu prejuízo técnico, gastou mais do que arrecadou. Quem salvou o lucro foi o resultado financeiro, os juros sobre o caixa, que renderam 186 milhões de reais. Parecia um tropeço, mas 3 dias depois, na teleconferência, a gestão revelou um trunfo que mudou tudo. Lembra dos 18 milhões em caixa em 2023? O índice de solvência bateu agora o recorde histórico de 251%. Hoje, o IRB tem um excedente de capital estimado em 1,4 bilhão de reais. A empresa está nadando em caixa. Tanto que o Goldman Sachs destacou: existem riscos de alta para dividendos futuros. O IRB sinalizou que em 2026 pode pagar dividendos acima do mínimo obrigatório de 25%. O lucro acumulado no balanço, que era negativo há anos, virou positivo em 61 milhões de reais nesse terceiro trimestre. A torneira dos proventos está prestes a abrir. E para fechar essa história, chegamos ao relatório de 8 de dezembro de 2025. O BTG Pactual deu o veredito final com a frase: o turnaround está essencialmente completo. As projeções são fortes. O banco estima um lucro líquido ligeiramente acima de 500 milhões para o fechamento de 2025, o que eles chamam de piso. Para 2026,
a projeção é de 630 milhões de lucro, impulsionado por juros altos e uma operação enxuta. E tem um detalhe técnico que explica essa mágica, além do corte de custos que o JP Morgan e o BTG destacaram. Primeiro, o hard market. Os preços de resseguros subiram globalmente por causa das catástrofes recentes, permitindo ao IRB cobrar mais caro. Segundo, e mais importante, o prejuízo bilionário do passado virou um trunfo fiscal. O IRB acumulou créditos tributários gigantescos. Isso significa que a empresa vai passar um bom tempo pagando menos imposto de renda, o que faz sobrar muito mais dinheiro limpo no caixa para distribuir como dividendos. Hoje, a ação negocia cerca de 6,9 vezes o lucro projetado para 2026. É como se a empresa levasse 6,9 anos para que o investidor recuperasse o preço pago usando apenas o lucro, um valuation considerado muito atrativo. De fraude contábil para uma tese de dividendos, de caso de polícia para um balanço blindado com solvência recorde. O IRB sobreviveu à sua própria destruição. Limpou a casa, pagou a conta e voltou a ser finalmente um caso de investimento fundamentado.